Olá pessoal, boa noite. Então vamos aqui à solução da nossa tarefa de sistematização. Então a tarefa ela propõe que você simule um orçamento de um município, um orçamento bem simples. Então o que diz o enunciado? Para preenchimento dessa tarefa, primeiro que nós vamos trabalhar com os campos em amarelo, ok? Lembrando que essa planilha ela tem uma série de fórmulas, quais não poderiam ser mudadas, evidentemente, né? Então elas não poderiam ser modificadas e essas fórmulas elas estavam formatadas para que, à medida que vocês preenchessem o conjunto de receitas e despesas, ela fosse nos apontando aqui os resultados. Então vamos ao enunciado. O enunciado dizia o seguinte: para seu desenvolvimento será necessário pesquisar a Constituição Federal e a LRF. Para quê? Porque a Constituição Federal e a LRF nos apontaria os índices de metas que nós tínhamos que atingir, de acordo com o exercício proposto. Então, comecemos. Dizia que, sendo você o prefeito da cidade do município fictício, né, chamado Água Boa, você deverá elaborar o orçamento do município considerando as seguintes condições. Então vamos lá. Previsão de arrecadação de receita corrente. As receitas, quanto à categoria econômica, ela só pode ser corrente capital. Então a previsão de arrecadação de receita corrente, isso quer dizer que o total de receita corrente não pode ultrapassar 1.430.000, como prevê aqui o enunciado. Então eu vou colocar aqui embaixo só para inicialmente eu marcar o quanto eu tenho que registrar de receita corrente. Ela não pode ser maior do que esse valor aqui. Aliás, não pode ser maior ou menor, tem que ser exatamente esse valor. E aí o ponto 2 diz: previsão de arrecadação de receita corrente, receitas correntes provenientes de impostos, 614 mil. Então aqui eu registro 614 milhões, melhor dizendo. Ok? Item 3, contribuição previdenciária dos servidores municipais, 119 milhões. É uma receita corrente de contribuições. Então vamos lá, 119 milhões. Item 4, previsão de arrecadação de receitas de operações de crédito contratada. A operação de crédito, ela é uma receita de capital. A operação de crédito, item 4, de capital. Então, portanto, temos aí uma receita de capital de 319 milhões prevista. 5. Promessa de campanha para a construção de um hospital em 2014 Fixação de gastos, 58 milhões, ou seja, está previsto nesse orçamento o gasto de 58 milhões de despesa com essas construções de hospitais. Mas vamos deixar as despesas para um segundo momento. Vamos primeiro terminar de construir as nossas previsões de arrecadação. Próximo item, promessa de campanha de construção de 5 escolas, também vamos deixar para depois. Estimativa para o Produto Interno Bruto, PIB. Então esse é um dado macroeconômico importante, eu vou registrar bem aqui, ó, PIB. Previsão de 98 milhões, ou melhor, 98 bilhões 510 milhões, né? 420 mil. Esse era o valor registrado. Que mais? Previsão de aumento do funcionamento público, 20,75% sobre a folha normal. Fiquemos para o segundo momento. Folha de pagamento anual do funcionalismo, 692 mil. Então eu vou já registrar aqui na folha de pagamento de despesas, já que eu tenho a fixação, né, da folha já marcada, dependendo do que eu faço. A folha hoje é de 692 milhões de reais, então eu vou marcar como despesa fixada. Eu vou registrar aqui, como o enunciado não está dizendo em qual área de atuação de governo diz respeito a essa folha de pagamento, eu estou colocando aqui
na administração. Eu poderia também colocar em outras áreas, mas sem problema, isso também não interfere no resultado. 692 milhões com gasto de pessoal já marcado, fixado. Promessa de campanha para construir 3.500 moradias em 2014, a custo unitário de R$25 mil. Isso também vamos depois passar para o segundo momento. Previsão de arrecadação de outras receitas de capital. Outras receitas de capital, então temos aqui receita, outras receitas de capital, um total de 75 milhões. E o que mais? Diz ainda. Estou voltando. Previsão de arrecadação de receita corrente, 1.430.000. Voltando ao item 1, porque eu preciso fechar essa parte das receitas. Bom, como eu tenho previsão de arrecadar 1.430.000 de receita corrente e eu tenho aqui já especificada somente 733 milhões, obviamente a diferença eu preciso computar. Ora, se não está especificada, e eu digo que a receita corrente total dá 1.430.000, e eu tenho especificado somente impostos e contribuições, isso quer dizer que eu tenho outras receitas correntes para registrar, aquelas que não são de impostos e de contribuições. No caso aqui, então, faltaram 697 milhões para completar 1.430 milhões de arrecadação, conforme previsto no enunciado. Ok. Então, nós temos aí um conjunto de receitas de 1.430.000 e um conjunto de receitas correntes, melhor dizendo, e um conjunto de receitas de capital de 394 milhões. Refazendo. Receitas correntes, um valor total de 1.430 milhões e de capital 394 milhões, perfazendo um total de receita prevista 1.824 milhões. Então, ninguém poderia preencher diferente, porque essas são as receitas totais determinadas no enunciado do exercício, nem para mais nem para menos. Esse era o valor que o aluno deveria ter preenchido, de acordo com o que está disposto no enunciado. Bom, então fechamos aqui o campo de receita e passemos agora para as despesas. Mas antes de mais nada, vamos observar as metas fixadas, metas de resultado fixadas. Então vamos lá. O que diz aí no nosso enunciado? Ele diz assim, após o item 11, na Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2014 está fixado uma meta fiscal de superávit primário de 0,5 ponto percentual do PIB, ou seja, 0,5% do PIB. E o que isso significa? Que o superávit primário está aqui, ok? Então nós temos que obter um superávit primário de 0,5% do PIB. O que quer dizer aqui? Nós temos que arrecadar aqui mais do que vamos gastar, o equivalente a 0,5% do PIB. E vamos calcular quanto que vale 0,5% do PIB. Então vamos colocar aqui 0,5% do PIB significa multiplicar esse montante, que é o PIB previsto, vezes 0,005. O que nos dá, então, um valor de 492.552.100. Esse valor é o que tem que ser, no mínimo, apontado aqui como superávit primário. Voltando a dizer, superávit primário é a diferença entre as receitas primárias, que são essas aqui, e as despesas primárias, que são essas aqui. Ressaltando, gente, que em se tratando de receita e despesa primária, as receitas e despesas relativas a endividamento, quer seja com juros, quer seja com o principal, não podem ser consideradas. E aqui nós temos a receita de operação de crédito, que é uma receita de endividamento. Então, o nosso resultado, o nosso superávit primário, ele deve considerar a diferença entre o total de receita abatido aquilo que não diz respeito, ou que diz respeito a endividamento ou juros, que são as operações de crédito,
Então é o total de receita 1.824 bilhões menos os 319 milhões. Esse é o nosso total de receita primária, receitas primárias, menos as despesas primárias, que poderão estar no máximo entre esse valor, 1.505 bilhões, e o nosso resultado primário, que é a meta, 492.552.100. Vamos calcular aqui então a diferença, qual que é a nossa meta, 1.505 bilhões menos os 492, que é a nossa meta. Isso quer dizer que nós podemos gastar até esse valor, 1.012 bilhões, é o nosso limite de gasto, né? Isso quer dizer que todo valor que eu puder gastar, meu montante máximo que eu posso gastar, sem extrapolar a minha meta de superávit primário, é 1.012.447.900.000. Ok? Isso quer dizer que o saldo aqui deve sobrar um valor, evidentemente, de 492.552.100 aqui nesse campo. Então vamos lá, agora sim, vamos fixar os gastos buscando atender as metas fiscais estabelecidas e as promessas do governo. Tá vendo que é um equilíbrio? O governo fez uma promessa, né, para manter a sua popularidade, ou seja, na verdade tem um sentimento de crescimento econômico e por consequência o desenvolvimento social, mas sem deixar de cumprir as metas fixadas nas leis. Então, portanto, nós temos então uma meta de superávit de 50%, ou de 0 ponto percentual do PIB. Aqui no item B também tem a fixação de aplicação em educação da parcela mínima de receitas e impostos nos termos do artigo 212 da Constituição. Então, vamos lá. O que diz o artigo 212 da Constituição? Vamos passar para cá. Bom, gente, eu não estou conseguindo, mas eu leio para vocês, sem problema nenhum. Então vamos lá no artigo 212 da Constituição. Vamos abrir. Enquanto eu tento abrir aqui, parece que meu computador também não está colaborando. Agora que abriu, vamos lá, artigo 212. Então o artigo 212 diz assim, ó, a União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25%. Veja bem, aqui trata de um município, então 25% no mínimo das receitas resultantes de impostos compreendidas proveniente de transferências, manutenção e desenvolvimento de ensino. Isso quer dizer que não menos de 20% das despesas com impostos, que quer dizer 614 milhões, menos de 20%, não, menos de 25%, aliás, não pode deixar de ser empregado na área de saúde. Isso quer dizer que tem que haver uma aplicação mínima de 25% desse valor das receitas de impostos em saúde, que é essa área de atuação aqui, ok? Isso quer dizer que pode se gastar no mínimo 25% disso. Vamos calcular 25%, que daria 614 vezes 0,025, daria 153,5 milhões de reais, nesse caso desse orçamento, não pode deixar de ser aplicado na área de saúde, ou seja, no mínimo esse valor tem que ser aplicado na área de saúde, sem deixar de cumprir as demais metas fiscais. Isso aqui é um jogo de equilíbrio. Então vamos lá. Na área de saúde, nós temos que
aplicar tanto ou nas naturezas de despesa, folha de pagamento pessoal, manutenção e serviços, que é a vida vegetativa da administração, ou dos investimentos, que são as despesas com a expansão da ação governamental, né? Uma dessas três naturezas de despesa tem que ser aplicada recurso, de modo que, no mínimo, o somatório alcance 153,5 milhões de reais. Então, voltando ao enunciado, o que ele diz aqui, ó? O item número 5. Promessa de campanha para a construção de 200 em 2014, construção de um hospital, fixação do gasto no valor de 58 milhões. Quer dizer, sabe-se que para construir esse hospital precisa se aplicar então 58 milhões. Então vamos gastar aqui, aplicar aqui 58 milhões em investimento. E lembrando que investimento é construção e aquisições, né? São as construções e são as aquisições. Então vamos lá, construção do hospital, 58 milhões, nós vamos destinar recurso para esta construção. Veja aqui, na medida que eu apliquei 58 milhões de construção, esse elemento aqui da campanha, a execução da obra no novo hospital, ele atingiu 100% da execução, né, da dotação que eu estou fixando. Vou sempre olhando aqui a minha meta de superávit, o meu limite, olha, o meu limite de gasto com educação, mesmo aplicando 58 milhões, está aquém. Eu preciso chegar ao patamar de 153 milhões. Então vamos colocar aqui para a manutenção do sistema hospitalar, ou da área de saúde, eu posso arbitrar aqui o valor. Então vamos colocar aqui mais 80 milhões. Então eu já cheguei a 138, de no mínimo 153, e vou completar o resto, ou seja, a diferença entre os 138 e 153. Qual que seria a diferença? R$15.500.000. Eu vou aproveitar e colocar como uma melhoria de pagamento de pessoal, já que também eu tenho uma promessa de campanha de dar um índice de aumento do servidor, eu cumpro aqui dando aumento para o pessoal da área de saúde, né? Vou cumprir a meta de aplicação mínima do gasto de saúde e também reforço o pagamento pessoal. Isso aqui é uma discricionalidade da prefeitura, né? Ok? Então aqui, ó, passei a cumprir a meta mínima com gasto de saúde. Tanto é que quando assim o fiz, vejam bem, o indicador que estava apresentando aqui o descumprimento do índice, ele sumiu, né? Aqui tinha um indicador de descumprimento do índice, vou voltar aqui para vocês verem. Ó, o município não cumprirá a meta com saúde fixada, ok? E aí, veja bem, a meta, eu falei que 25%, mas eu volto atrás. Na verdade, aquela meta de 25%, gente, é na área de educação, tá? Como aqui nós estamos falando de saúde, o item C, fixação de aplicação mínima de 15%. Então, na verdade, eu não preciso gastar 153 milhões, não. Na verdade, é só 15%, tá? Desculpa o meu lápis. 25% é na área de educação. Então, eu preciso gastar, no máximo, 92, no mínimo, aliás, 92 milhões e 100 com saúde, tá? No máximo, no mínimo. Então, voltamos aqui, vamos redistribuir o saldo, eu continuo construindo o hospital, já gastei 58 milhões, vou gastar aqui com manutenção, suponhamos, mais 30 milhões, isso aqui é um gasto discricionário, pode ser arbitrado, e vou completar para chegar aos 92 e 100, colocando essa diferença em pessoal. Vocês podem me perguntar, mas por que colocou 30 milhões? Bom, eu posso distribuir entre esses três campos aqui os 92 milhões e 100. Como eu sei que eu preciso construir só um hospital, que é um investimento, eu vou fixar esse como, na minha meta, como o único investimento que farei na área de saúde. Poderia fazer mais, mas eu fiz esse no mínimo. E eu preciso destinar recursos para a manutenção da saúde. Não adianta só construir, eu tenho que mantê-la, tanto com instalações e equipamento, como pessoal. Claro que o pessoal da área de saúde também está sendo bancado por esse recurso que está aqui na administração. Claro? Ok?
Mas, se eu acrescentar aqui valor na área de saúde, significa que eu estou dando um aumento para esses servidores. É isso que vai me simbolizar. Então, por isso que eu sugeri, distribua 30 milhões aqui, a diferença eu coloco porque eu também tenho uma promessa de campanha aqui com o funcionalismo público, né? Na minha sugestão. Então, para chegar aos 92.100, eu coloco mais 4.100 aqui na área de saúde em pagamento de pessoal. E aí sim, beleza. Observem que eu passo agora a cumprir a meta na área de saúde, 15%. E na área de educação, aí sim, eu preciso aplicar aqueles 153 milhões, façamos o cálculo aqui, né? Aqueles 153 milhões e 100, é isso? Não, 153 milhões e 500 mil na área de educação. E também o enunciado diz assim, ó, lá no item... no item 6, né, promessa de campanha de construção de 5 escolas, valor fixado em 117 milhões. 5 escolas. Então vamos ver se dá para construir? Se eu colocar aqui 117 milhões, eu construo as 5 escolas, olha aí. Então eu consegui aqui atingir a meta, 5. E ainda assim não cumpro a meta mínima com gasto da educação. Eu preciso chegar nos 153 milhões. Vamos lá, tá? Assim como eu fiz com a saúde, vamos dar uma outra distribuída aqui. Vamos botar 25 milhões como manutenção da educação. Aí eu cheguei em 142 e mais 11.500, né? Referente a mais 22.500 referente ao pagamento pessoal. Ok. Mais ainda, vamos lá. Veja bem, cada vez que eu cumpro uma meta dessas, minha popularidade, observa que vai aumentando. O enunciado diz que eu tenho que ter uma popularidade mínima de 70% de aprovação. E eu tenho que cumprir todas as metas fiscais. Nesse momento, com essa distribuição que eu fiz até agora, eu estou cumprindo todas as minhas metas fiscais. Mas ainda não cumpri. Eu não estou no índice mínimo de popularidade que está determinado no exercício. E eu preciso fazer mais. O orçamento ainda me permite, porque eu ainda tenho um espaço no meu superávit primário, entre 567 e 400 que sobra, e do mínimo que tem que ser de 492. Então vamos lá. Vamos até medir essa diferença para ficar claro aqui o que nós podemos fazer. Veja aqui que eu tenho ainda mais 74 milhões. Bom, nós temos uma outra promessa aqui de campanha de construção de 3.500 moradias ao custo unitário de 25 mil, quer dizer, 25 mil por moradia. Então vamos lá. Suponhamos que não necessário é uma promessa, não quer dizer que eu preciso atingir esse patamar, tá? Vou fazer o que pode ser, que dar para fazer. Porque seria fácil eu chegar e dizer, olha, 3.500 vezes 25 mil, era só aplicar 878 milhões, ou melhor, quanto que está dando isso aqui? 87 milhões e 500. Veja que o nosso superávit já nem me permite fazer mais isso. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia cumprir parte dessa minha meta, né? E para ver se minha popularidade atinge o índice esperado. Então, porque vamos experimentar dos 87 milhões e 500, empregar 60 milhões com construção de moradia. Vejam, então eu passo a construir no mínimo 12.400 moradias, atingindo minha 69% sob a meta de habitação. Mas veja aqui, ó, apesar disso, apesar de não cumprir 100% da minha meta, mas eu já consigo ultrapassar meu índice de aprovação, tendo em vista as promessas que eu estou conseguindo cumprir, ainda que algumas parciais, mas eu tenho conseguido atingir todas as minhas metas superávit, ainda tenho uma folga de 14 milhões e ainda assim consigo cumprir a meta. E aí é uma decisão. Bom, você como prefeito vai aplicar mais dinheiro dando aumento para o funcionalismo,
né? Ou vamos construir mais moradias? Obviamente que se você perguntar o que é mais popular, isso depende de quem seja, né? Mas eu poderia dizer assim, não, nós vamos construir mais moradias, não é assim? Então vamos supor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais 14 milhões aqui em moradias. Com proposta, né? E a diferença eu vou aplicar dentro da educação. Olha só, então eu estou já buscando atingir 85% da meta, sem ultrapassar nenhum dos meus limites de meta fiscal, veja bem, todos eles equilibrados. E ainda assim eu posso gastar, ainda me sobrou aqui de folga, 847.900 para ficar dentro da minha meta de superávit primário. Então vamos lá, vamos aplicar isso aqui em gasto com pessoal, dando aumento pessoal na área de habitação. Vou pegar os 847.900 e aplicar aqui no aumento desse funcionalismo, ok? E aí nós fechamos. Isso quer dizer que a promessa era dar um aumento de 20,75%, como diz lá no item funcionalismo. Esse orçamento, da forma que ele se apresentou, me permitiu, nesse caso, na minha sugestão, dar um aumento de 2,4 pontos percentuais de aumento. Ou seja, eu cumpri 11% daquela promessa que eu fiz. Eu consegui cumprir 100% da execução da obra do novo hospital. Estou construindo 2.960 moradias, ou seja, cumprindo 85% da minha promessa de campanha. E integralizei a promessa no que diz respeito às escolas construídas. Com isso, me deu uma popularidade de 79% de aprovação. Além disso, eu estou dentro das metas fiscais e legais estabelecidas, quais sejam. Eu estou tendo um superávit primário de 0,5 pontos percentuais das minhas receitas e despesas primárias. Como observam aqui, 492.552 é exatamente 0,5 desse PIB. Eu estou também aplicando o mínimo com gasto de educação, que é os meus 25%, que dá 153,5 milhões de reais. Gastando também a minha meta, o meu patamar mínimo com a área de saúde, 92 milhões e 100. Poderia gastar mais? Poderia. Isso aqui é o gasto mínimo. Além disso, eu estou dentro da minha meta do limite de gasto de pessoal. Quando eu disse que para o desenvolvimento dessa atividade será necessário pesquisar a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, por quê? Porque nesse caso dessa meta do limite de gasto, a Lei de Responsabilidade Fiscal fixou que as prefeituras elas não podem gastar mais que 60% da sua receita corrente líquida com folha de pagamento de pessoal, tá? Sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Legislativo. Lembrando que o município não tem judiciário nem Ministério Público. Como é que eu apuro o meu limite de gasto com pessoal? Bom, o limite de gasto pessoal é esse valor aqui, 708 milhões, sob a razão da minha receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 2º, é o somatório das receitas correntes, portanto, o valor que aqui está, 1.430 milhões, deduzidas, dentre outras despesas, as despesas com contribuições para a Previdência, né, do funcionalismo e também do regime geral de Previdência, além dos descontos de PIS, PASEP e transferências concedidas para outro ente da federação. Dessas deduções que a lei prevê, a única que nós temos no orçamento são as contribuições, 119 milhões. Isso quer dizer, então, para que eu observe essa meta, como aqui está dizendo a fórmula, é a célula J15, que diz respeito ao total de gasto com pessoal, sobre o valor da receita corrente líquida, que é a célula B15, menos as contribuições, que é a célula B8. Isso quer dizer que é os 708.447.900 sobre, ou dividido pela diferença entre 1.430.000 menos 119 milhões. Esse aqui seria o nosso denominador e essa diferença nós vamos chegar no valor
de 54%, como aqui está apontando o resultado. E assim, então, eu tenho realizado o exercício atendendo a todos os requisitos mínimos solicitados no enunciado, ok? Bom, espero que todos tenham entendido, mas se ainda persistir qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço, pessoal!